Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Estamos falando sobre uma vida com propósito, encontrar a resposta em Deus, pois tudo começa e termina em Deus. Em busca de significado e propósito, nós seres humanos temos a tendência de trilhar caminhos que, por breve tempo, respondem às nossas necessidades, mas que a longo prazo eles só aumentam ainda mais a ansiedade e também a nossa inquietação. Nós sempre somos guiados por alguma coisa, dirigidos por algo. Sempre algo que nos controla, que nos dá sentido e propósito para viver. O que realmente dirige a sua vida? E como você enxerga o real propósito que Deus preparou para você? Culpa, medo ou ressentimento são coisas que podem dirigir a sua vida. Então nós nos perguntamos, o que realmente nos guia? Enxergar a vida corretamente significa passarmos por dar importância àquilo que mais importa, ou à pessoa que realmente deveria nos dirigir, controlar e guiar. Se tudo começa e termina em Deus, então a maneira como enxergamos a vida também passa também pelo Senhor, pois Ele é quem nos guia, Ele é quem nos controla, Ele é quem nos dirige. Sermos guiados e dirigidos por Ele é deixar a nossa vida ser controlada por aquele que realmente sabe o que é melhor para nós, que nos dá um verdadeiro propósito pelo qual viver. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus e, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando nós enxergamos o mundo e a nossa vida pelas lentes de Deus, nós encontramos então sentido para viver e propósito pelo qual nós somos guiados, e são os propósitos de Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele nos fez e chama pecadores ao arrependimento para que tenha comunhão com Ele através do seu Filho, que morreu na cruz e a quem Ele ressuscitou dos mortos. Enxergar a vida corretamente então passa por termos os nossos olhos corrigidos pelo Senhor. Nele nós vemos razão para existir, porque nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Deus é quem muda a nossa vida quando nós nos arrependemos, somos levados a uma verdadeira comunhão com Ele através do seu Filho, e isso muda tudo em nós, e também até mesmo a maneira como nós enxergamos a nossa vida e o propósito pelo qual nós vivemos. Enxergar a vida corretamente, com as lentes de Deus, é enxergar o verdadeiro propósito que Ele estabeleceu para nós, que é viver para a sua glória, para honrá-lo e louvá-lo nesse relacionamento que Ele nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. Como você enxerga a sua vida? Como você enxerga as coisas e o mundo ao seu redor? Que Deus mude as suas lentes, que Deus transforme os seus olhos e também o seu coração, para que você enxergue de acordo com a palavra de Deus, sendo guiado por Ele, e assim encontrar significado. Pois sem o Senhor, nós não temos sentido para viver, pois nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Aquele que sonda o meu interior me conhece
conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Oh, oh, oh. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. A Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Olá, nós estamos aqui hoje com o pastor Amado, que é um dos pastores aqui da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. E no programa de hoje estamos falando sobre enxergar a vida corretamente. Por que isso é tão importante? Como isso me ajuda a entender o propósito da minha vida? Então, pastor Amado, a pergunta que eu faço logo aqui de início, que talvez seja essa que vai abrir a nossa conversa sobre o porquê, né, enxergar a vida corretamente é tão importante. Por que isso importa? Por que ter as lentes corretas ou a maneira correta de enxergar a vida é tão importante? Bom, pastor João, enxergar a vida da maneira correta é muito importante porque isso vai dar um norte para a maneira pela qual nós vivemos a nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos projetos, a maneira de fazer as coisas, tudo vai estar norteado pela forma como nós enxergamos a vida de uma maneira geral. Se temos uma maneira de enxergar X, nós nortearemos todas as nossas escolhas dentro daquilo que nós cremos que é o correto, né, se eu posso chamar assim, do pacote da nossa vida, da nossa existência. Mas se eu tenho uma maneira de enxergar Y, eu já vou moldar a minha vida
a minha família, o meu trabalho, os meus investimentos financeiros. Eu vou moldar toda a minha vida em função daquele propósito, daquela visão de mundo que eu tenho a respeito da vida. Por isso é tão importante a gente saber o ponto de vista correto. E isso vai, é claro, né, nortear a nossa vida inteira, nossas escolhas, né, nossos objetivos e nossas motivações. Então, qual é o ponto de vista correto que a gente deve enxergar a nossa vida? Bom, primeiramente, dizer que no mundo que nós vivemos, algumas pessoas, ou talvez uma boa parte delas, venham a dizer que o ponto de vista correto é aquele que ela julga ser o correto. Nós vivemos num mundo onde a modernidade é líquida, onde ela se adequa à visão de mundo de cada um. Então, na verdade, o que as pessoas muitas vezes fazem é trazer aquilo que ela quer para dentro da realidade que ela quer que seja e empacotar a forma que ela quer que seja. Então, para onde nós temos que olhar para saber o que é o correto? Onde está a verdade? A verdade, para nós, ela está na Bíblia. Então, para que a pessoa ela tenha uma visão de mundo correta, ela precisa olhar para a Escritura Sagrada, para a Bíblia. Então, ali nós conseguimos ter a maneira correta que nós devemos enxergar o mundo. Muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas entendem que o mundo, por exemplo, tem um fim em si mesmo, que o fim principal nosso é viver bem a vida, é ganhar muito dinheiro, é fazer um nome aqui nessa terra, é deixar um bom patrimônio, é deixar a sua família confortável, e a pessoa acaba vivendo a vida dela inteira em torno disso, né? E quando nós olhamos para a Escritura, para a Bíblia, nós vemos que a visão correta não é essa. A visão correta de mundo é aquela que nos remete à eternidade, que nos remete a um futuro com o Senhor no céu, ou eu prefiro dizer, num novo céu e nova terra. Isso é importante porque às vezes as pessoas são até guiadas por uma visão assim, o importante é eu ser feliz, o importante é eu ganhar isso ou ganhar aquilo outro, isso vai nortear a minha vida e eu enxergo a vida à luz do dinheiro, pela luz do sucesso. E falando sobre eternidade, há muito do aqui e agora e o que é eterno. A minha pergunta para você então é, os olhos aqui e no agora ou na eternidade? Os dois, como conciliar as duas coisas? Como olhar o agora da maneira correta, mas também com os olhos de esperança naquilo que é eterno e não ficando só aqui? Bom, é complexo isso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Por que é complexo? Eu explico. Porque nós não conseguimos entender de maneira clara a eternidade. Sabe por quê, pastor? Porque nós não conhecemos, humanamente falando, nada que é eterno. Nós não temos contato com o eterno. Tudo que nos cerca, o mundo criado, todas as coisas que estão conosco, os seres humanos, tudo teve um início. Então nós convivemos com coisas que têm um início. E o eterno é aquilo que nunca teve início. Nós adentraremos essa eternidade com o Senhor quando Ele nos levar a um novo céu e nova terra. Mas o reino de Deus ele já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo e nós já vivemos Ele. Portanto, nós precisamos entender algo muito interessante, que as nossas escolhas aqui agora, nesse tempo que nós vivemos, que terá um fim, essa era que nós vivemos terá um fim, ele vai delimitar, ou aliás, ele vai determinar onde nós passaremos a eternidade com o Senhor ou sem o Senhor. Né? Isso é muito interessante. A gente olha para a vida como ela é e nós podemos constatar com muita facilidade que ela é como a palha que é levada pelo vento, é como a palha que é consumida pelo fogo. Né? Nós temos uma vida que passa muito rápido, muito rápido. É só olhar para trás e eu consigo me lembrar, por exemplo, da minha infância, há 20 anos atrás, como se fosse ontem.
e a vida vai passando muito rápido, não é verdade? Então, esse ponto agora, que a nossa vida passa muito rápido, é o local onde vai determinar onde passaremos a eternidade. Então, não tem como nós vivermos apenas com o pensamento na eternidade e nem apenas com o pensamento aqui. De modo que a nossa verdadeira visão de mundo e visão de vida, ela precisa contemplar o aqui, que é o já. Deus já está conosco, precisamos viver de acordo com os preceitos dele, precisamos amar ao Senhor, precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E isso vai determinar onde passaremos a nossa eternidade. Aqueles que confessam a Jesus como Senhor passarão num novo céu e nova terra com Cristo. Aqueles que não confessam passarão a eternidade no lago de fogo, sofrendo tormentos pela eternidade, sem segunda chance. Eu não sei se fui claro. Não, está mais do que claro. Eu até ouvi uma vez alguém dizendo que a nossa esperança naquilo que é eterno molda o nosso caminhar agora, né? Nós caminhamos com os olhos na eternidade, mas caminhamos, né? Fazendo a vontade de Deus e cumprindo os seus propósitos. Sim. Agora, pastor Amado, tem muita gente que nos assiste e que às vezes está em casa falando assim, eu não consigo enxergar a vida assim. Por muito tempo eu só estou enxergando o sucesso, o dinheiro, a felicidade, e eu não estou pensando no depois ou na eternidade, e estou vivendo do modo errado talvez agora. Então, para quem nos assiste, à luz da palavra, o que você poderia dizer a essa pessoa para encorajá-la a olhar para o lugar certo e para a pessoa certa? Certo. Bom, você que nos assiste, eu queria dizer para você que o sofrimento ele existe. O sofrimento está aí, presente nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você já passou por tribulações. Eu tenho certeza que você enfrenta dificuldades nessa vida. E isso prova que nós vivemos num mundo caído, num mundo falho. Então, esse tempo que nós vivemos aqui agora, ele precisa ser um tempo que nos prepara a entrar numa eternidade com o Senhor, onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, como diz para a gente o livro de Apocalipse. Esse é o local, ou será o local no novo céu e nova terra, onde o sofrimento não existirá mais, porque o pecado não existirá mais. Logo, a morte não existirá mais. A morte, inclusive, nesse tempo que nós vivemos, é a prova mais concreta que existe de que você é pecador. Um dia ela vai chegar para você. E quando ela chegar, olha, tenha certeza de que você já teve a sua oportunidade de confessar a Jesus como Senhor. Mas se você não confessar, o seu destino, ele não será o novo céu com Cristo enxugando as lágrimas dos seus olhos, mas será um tormento pela eternidade. Por isso é importante você tomar essa decisão. Não construa a sua vida em castelos de areia que a onda do mar pode levar, mas construa a sua vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus e Cristo. Isso daí é o que vale a pena. Olhe para o futuro, olhe para a eternidade com o Senhor Jesus. Eu sou o Amarildo, eu sou casado com a Shirley, pai do Samuel e do Amarildo Júnior, sou advogado, sou professor e presbítero na Primeira Igreja de Valadares. Bom, o propósito da minha vida, a razão pela qual Deus me colocou no mundo é para servi-lo, para honrá-lo, para viver nessa vida como um servo cuja maior meta é honrar o seu Senhor, como um filho cuja maior meta é alegrar o coração do seu pai. Olha, entender esse propósito de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas é fundamental e muda tudo na vida da pessoa. A pessoa ela muda a sua perspectiva e a vida dela passa a ter um sentido. Ela passa a viver não em função de si mesma, e em tudo que ela faz, pensa, projeta, realiza, ela busca glorificar o nome de Deus, e é isso que dá um verdadeiro sentido para a vida dela.
abro os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia. São 5:50. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É tudo sempre igual. Disseram que o seu amor é novo a cada dia. Eu pensei. Quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 5:50. Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Te seguir. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para receber informações da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos visitar no endereço que aparece para você. E é claro, acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para nós é muito importante que você nos acompanhe e é uma grande alegria receber o retorno e o encorajamento de vocês, seja por mensagens ou por encontros que nós temos em nossa cidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele te faça enxergar da maneira correta. Se você perdeu alguma parte, nós estamos no ar todos os sábados, às 12h30 e às 21 horas, pela TV Rio Doce, também no nosso canal no YouTube da primeira IPGV e todos os dias pela IPP TV. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele mude as suas lentes, os seus olhos e o seu coração. Em nome de Jesus.